Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um dia de leitura de Como Criar um Novo Eu. E nós estamos aqui praticando diariamente para sair dessa rotina, dessa repetição, para assim nos tornarmos uma nova pessoa, uma pessoa melhor. Sair do automático. E aqui neste livro do Dr. Joe Dispenza, nós estamos vendo aqui que ele está falando sobre mais um experimento. Então vamos dar continuidade. Está falando sobre ensaio mental. E é isso, o ensaio mental, uma ferramenta importante para acabar com o hábito de sermos nós próprios. Se pensarmos repetidamente em qualquer coisa em detrimento de tudo o resto, chegamos a um momento em que o pensamento se torna a experiência. Quando isso acontece, as ligações do hardware neural são refeitas para passarem a refletir o pensamento como experiência. É nesse momento que o nosso pensamento modifica o cérebro, logo, a nossa mente. Perceber que pode haver alteração neurológica sem quaisquer interações físicas no ambiente é crucial para conseguirmos dar a volta à nossa maneira de ser. Pense nas implicações mais vastas da experiência do exercício de piano. Se aplicarmos o mesmo processo, o ensaio mental, a qualquer coisa que queiramos fazer, podemos modificar o nosso cérebro antes de qualquer experiência concreta. Se conseguirmos influenciar o nosso cérebro por forma a que se modifique antes de vivermos um acontecimento futuro desejado, criaremos os circuitos neurais adequados que nos permitirão comportarmos-nos em sintonia com a nossa intenção, antes de ela se tornar uma realidade palpável. Através do ensaio mental constante de um modo melhor de pensar, agir ou ser, instalamos o hardware neural necessário para nos prepararmos em termos fisiológicos para o novo acontecimento. Na verdade, fazemos mais do que isso. O hardware do nosso cérebro, na analogia que eu utilizo neste livro, diz respeito às estruturas físicas do cérebro e à sua anatomia, inclusive os próprios neurônios. Se continuarmos a instalar, a reforçar e a refinar o nosso hardware neurológico, o resultado final dessa repetição é uma rede neural, ou seja, um novo software. Tal como o software dos computadores, esse programa, por exemplo, um comportamento, uma atitude ou um estado emocional, passa a ser executado de forma automática. O cérebro está agora preparado para a nova experiência e realmente temos a mentalidade certa para conseguirmos enfrentar o desafio. Quando mudamos a nossa mente, o cérebro muda. E quando mudamos o nosso cérebro, a mente muda. Por isso, quando chegar à altura de demonstrarmos uma visão contrária às condições do ambiente que nos rodeia, é bem possível que estejamos já completamente preparados para pensar e agir com uma convicção firme e inabalável. Na realidade, quanto mais formularmos uma imagem do nosso comportamento num acontecimento futuro, mais fácil será pormos em prática um novo modo de pensar. Afinal, é ou não capaz de acreditar num futuro que não consegue ver nem sentir, mas no qual já pensou tantas vezes que o seu cérebro já alterou o ponto de perceber que esse futuro já aconteceu, antes mesmo de o acontecimento físico ocorrer no seu ambiente externo? Se sim, o seu cérebro deixou de ser um registro do passado e tornou-se um mapa do futuro. Agora,
que já sabe que é capaz de modificar o seu cérebro, de, de modificar o seu cérebro se pensar de modo diferente. Será possível modificar o seu corpo para parecer também ele, que já passou por uma experiência antes das circunstâncias pretendidas se tornarem realidade? Será que a sua mente é assim tão poderosa? Continue a ler. Capítulo 3. Superar o corpo. Os pensamentos não acontecem no vácuo. Sempre que temos um pensamento, dá-se uma reação bioquímica no cérebro e produzimos uma substância química. O cérebro envia então sinais químicos específicos para o corpo, que funcionam como mensageiros desse pensamento. Quando o corpo recebe essas mensagens químicas do cérebro, obedece instantaneamente, dando início a um conjunto de reações alinhadas com aquilo que o cérebro está a pensar. O corpo envia então, de imediato, uma mensagem ao cérebro a confirmar que está a sentir-se exatamente como o cérebro está a pensar. Para compreender este processo, a forma como normalmente pensamos a mesma coisa que o corpo e como criar uma nova mentalidade, precisamos de perceber o papel que o cérebro e a respectiva química desempenham na nossa vida. Nas últimas décadas, descobrimos que o cérebro e o resto do corpo interagem através de poderosos sinais eletroquímicos. Há uma grande fábrica química entre as nossas orelhas, que orquestra uma miríade de funções corporais. Mas não se assuste, isso não passa de uma breve introdução à química cerebral, apenas para que fique a conhecer alguns termos. Todas as células têm receptores na superfície que recebem a informação proveniente de fora. Quando há uma correspondência química de frequência e de carga elétrica entre um receptor e um sinal proveniente do exterior, a célula é ativada para desempenhar certas tarefas. Atitudes celulares. Aqui no centro nós temos o núcleo da célula, ADN, a célula em si. Aqui essas cavidades são os receptores e aqui a informação chegando. Figura 3A, uma célula com receptores que recebem informações vitais provenientes do exterior, de fora da célula. O sinal pode levar a célula a desempenhar uma miríade de funções biológicas, né? Várias funções biológicas. Os neurotransmissores, os neuropeptídeos e os hormônios são as substâncias químicas responsáveis pela causa-efeito na atividade cerebral e no funcionamento do corpo. Estes três tipos de substâncias químicas, chamadas ligandos, ligam-se à célula, interagem com ela ou influenciam-na numa questão de milissegundos. Os neurotransmissores são os principais mensageiros químicos responsáveis pelo envio de sinais entre as células nervosas, permitindo ao cérebro e ao sistema nervoso comunicarem entre si. Há diferentes tipos de neurotransmissores e cada um deles é responsável por uma atividade em particular. Alguns excitam o cérebro, outros acalmam, outros deixam-nos sonolentos ou despertos. Eles podem dizer a um neurônio para se desligar ou aderir melhor à sua ligação atual. Podem até alterar a mensagem que está a ser enviada ao neurônio, reescrevê-la e enviar uma mensagem diferente a todas as células nervosas que estão ligadas. Os neuropeptídeos, o segundo tipo de ligando, são os mensageiros mais numerosos.
A maioria é produzida numa estrutura cerebral chamada hipotálamo. Estudos recentes vieram demonstrar que também são produzidos pelo nosso sistema imune. Estas substâncias químicas passam através da glândula pituitária, que envia uma mensagem química ao corpo com instruções específicas. À medida que os neuropeptídeos percorrem a corrente sanguínea, fixam-se às células de vários tecidos, sobretudo glândulas, e ativam então o terceiro tipo de ligando, as hormônios, que influenciam o modo como nos sentimos. Os neuropeptídeos e os hormônios são as substâncias químicas responsáveis pelos sentimentos. Para os nossos objetivos, vamos pensar nos neurotransmissores como mensageiros químicos que atuam sobretudo ao nível do cérebro e da mente. Nos neuropeptídeos, como os sinalizadores químicos para fazerem a ponte entre o cérebro e o corpo, fazendo-nos sentir em consonância com o que estamos a pensar, e nos hormônios, como as substâncias químicas relacionadas com os sentimentos, sobretudo ao nível do corpo. Por exemplo, quando temos, quando temos uma fantasia sexual, estes três agentes entram todos em ação. Primeiro, quando começamos a ter certos pensamentos, o cérebro apressa-se a produzir alguns neurotransmissores, que ligam uma rede de neurônios, a qual cria imagens na nossa mente. Esses químicos estimulam, então, a liberação de determinados neuropeptídeos na corrente sanguínea. Quando chegam às glândulas sexuais, os peptídeos fixam-se às células desses tecidos, ativam o sistema hormonal e pronto, as coisas começam a acontecer. Tornamos-nos, tornamos os pensamentos da nossa fantasia tão reais na mente que o corpo começou a preparar-se para uma experiência sexual real antes de ela acontecer. Eis o poder da ligação entre a mente e o corpo. Utilizando os mesmos meios, se começamos a pensar em confrontar o nosso filho adolescente por causa de uma almofadela nova do carro, os nossos neurotransmissores dão início ao processo de pensamento no cérebro, produzindo um determinado nível mental. Os neuropeptídeos enviam sinais químicos ao corpo e começamos a sentir-nos um pouco irritados. Quando os peptídeos chegam às glândulas adrenais, promovem a liberação dos hormônios adrenalina e cortisol, e ficamos então completamente furiosos. Em termos químicos, o corpo está pronto para o embate. Perspectiva geral do papel dos ligandos no cérebro e no corpo. Então, os neuropeptídeos saem aqui do hipotálamo e aqui abaixo do cérebro está o nosso corpo e os centros de energia sempre ligados a glândulas. Então, cada centro de energia deste ou chakra está ligado às glândulas. O primeiro, as glândulas sexuais, o segundo, as digestivas, o terceiro, as suprarrenais, o quarto, ao timo, o quinto, a glândula tiroidiana, o sexto, a pineal e o sétimo, a glândula pituitária. Todas são glândulas importantes do nosso corpo. Figura 3b, os neurotransmissores são mensageiros químicos entre os neurônios. Os neuropeptídeos são estafetas químicas que transportam sinais até as diferentes glândulas do corpo para que produzam hormônios. O ciclo do pensar e sentir. Os termos pensamentos diferentes, os nossos circuitos cerebrais, ao termos pensamentos diferentes,
Os circuitos cerebrais disparam sequências, padrões e combinações correspondentes, produzindo níveis mentais iguais a esses pensamentos. Uma vez ativadas essas redes de neurônios, o cérebro produz químicas específicas, com a assinatura que corresponde exatamente a esses pensamentos, para que possamos sentir-nos tal como estamos a pensar. Assim, quando temos pensamentos bons, carinhosos ou alegres, produzimos químicas que nos fazem sentir bem, carinhosos e alegres. O mesmo é válido para os pensamentos negativos, assustadores ou impacientes. Numa questão de segundos, começamos a sentir-nos negativos, ansiosos ou impacientes. Aqui, o ciclo do pensar e sentir. Pensamentos do cérebro mais sentimentos do corpo igual ao estado do ser, né? Os pensamentos geram sentimentos que nos levam a ações. Figura 3C, a relação neuroquímica entre o cérebro e o corpo. Na sequência dos nossos pensamentos, o cérebro produz substâncias químicas que nos fazem sentir exatamente como estamos a pensar. Quando sentimos como estamos a pensar, começamos a pensar como estamos a sentir. Este ciclo contínuo cria um ciclo de realimentação, chamado estado de ser. Há uma certa sincronia que ocorre a cada momento entre o cérebro e o corpo. Na realidade, quando começamos a sentir-nos como estamos a pensar, porque o cérebro está em comunicação constante com o corpo, começamos a pensar como nos estamos a sentir. O cérebro monitoriza em permanência o que o corpo está a sentir. Com base no retorno químico que recebe, gera mais pensamentos, que produzem substâncias químicas correspondentes àquilo que o corpo está a sentir, para primeiro nos sentirmos como estamos a pensar e depois pensarmos como nos estamos a sentir. Iremos aprofundar esta ideia ao longo do livro, mas vamos considerar que os pensamentos estão sobretudo relacionados com a mente e o cérebro, e os sentimentos, sobretudo, ligados ao corpo. Portanto, quando os sentimentos do corpo se alinham com os pensamentos de um determinado estado mental, a mente e o corpo começam a funcionar como um só. E, como se recorda, quando a mente e o corpo estão em uníssono, o que daí resulta chama-se estado de ser. Poderíamos também dizer que o processo de pensar e sentir e pensar continuamente, cria um estado de ser que produz efeitos sobre a nossa realidade. Um estado de ser significa que nos familiarizamos com um estado mental emocional, um modo de pensar e um modo de sentir que se torna parte integrante da nossa própria identidade. E descrevemos assim quem somos através do modo como estamos a pensar, logo a sentir, ou a ser no momento presente. Sou, estou zangado. Sou, estou a sofrer. Sou, estou inspirado. Sou, estou inseguro. Sou, estou negativo. Ao cabo de vários anos a ter determinados pensamentos, a sentirmos-nos como estamos a pensar e depois a pensar como nos estamos a sentir, o hamster na roda, cria-se um estado de ser memorizado que nos permite dizer categoricamente que a nossa afirmação sou, estou é absoluta. Isso significa que chegamos a um ponto em que nos definimos como esse estado de ser. Os nossos pensamentos e sentimentos fundiram-se. Por exemplo, nós dizemos: sempre fui preguiçoso, sou uma pessoa ansiosa, sou normalmente inseguro, tenho problemas de autoestima, tenho mau feitio e sou impaciente. Não sou assim tão esperto, e por aí afora. E esses sentimentos memorizados contribuem para todos os nossos traços de personalidade. Um aviso:
Quando os sentimentos se tornam modos de pensar, ou quando não conseguimos ter pensamentos superiores àquilo que sentimos, não é possível mudar. Mudar significa ter pensamentos superiores ao que sentimos. Mudar significa ter ações superiores aos sentimentos familiares da identidade memorizada. Para lhe dar um exemplo prático, imagine que vai no carro a caminho do trabalho e começa a pensar sobre a discussão acesa que teve com um colega há uns dias atrás. À medida que evoca pensamentos associados a essa pessoa e a essa experiência particular, o seu cérebro começa a liberar substâncias químicas que circulam por todo o corpo. Depressa começa a sentir-se exatamente como estava a pensar, e é provável que fique furioso. O corpo envia uma mensagem de volta ao cérebro a dizer: sim, estou a sentir-me completamente irritado. É evidente que o cérebro, que comunica em permanência com o corpo, a memoriza e memoriza o seu estado químico interno, é influenciado pela súbita alteração do modo como se está a sentir. Consequentemente, começa a pensar de modo diferente. No instante em que começa a sentir-se como está a pensar, começa a pensar como está a sentir-se. Inconscientemente reforça o mesmo sentimento, continuando a ter pensamentos de raiva e frustração, que o fazem sentir-se mais zangado e frustrado. Com efeito, os seus pensamentos estão a comandar. Com efeito, os seus sentimentos estão a comandar o seu pensamento. O seu corpo está a dominar a sua mente. À medida que o ciclo continua, os seus pensamentos de raiva enviam mais sinais químicos ao corpo, que ativam os químicos adrenais associados aos seus sentimentos de raiva. Agora está furioso e agressivo. Tem o rosto vermelho. Sente um nó no estômago, a cabeça a latejar. Os músculos começam a contrair-se. À medida que tais sentimentos invadem o corpo e alteram a sua fisiologia, esse coquetel químico faz disparar uma série de circuitos do cérebro, fazendo-o pensar em sintonia com essas emoções. Agora está a criticar duramente o seu colega na privacidade da sua mente. Indignado, evoca uma lista de acontecimentos do passado que confirmam a sua fúria atual, elaborando mentalmente uma carta onde expõe todas as reclamações que sempre quis apresentar. Na sua mente, já a enviou para o chefe, antes mesmo de chegar ao emprego. Sai do carro meio atordoado e louco de fúria, capaz de cometer um homicídio. É a imagem viva de uma pessoa furiosa. E tudo isso começou com um simples pensamento. Nesse momento, parece-lhe impossível ter pensamentos superiores ao que está a sentir. E é por isso que é tão difícil mudar. O resultado dessa comunicação clínica entre o cérebro, perdão, o resultado dessa comunicação cíclica entre o cérebro e o corpo é a tendência para reagir de forma previsível a esse tipo de situação. Criamos padrões dos mesmos pensamentos e sentimentos familiares, comportamos-nos inconscientemente de modo automático e ficamos reféns dessas rotinas. É assim que o ser químico funciona. E ficamos por aqui em mais esse dia de leitura, maravilhosa por sinal. Não sei se você se recordou de algum momento assim, enquanto ouvia essa leitura. Mas que bom que você nos acompanhou até aqui. Se é a primeira vez que você está chegando no canal, que maravilha! Seja muito bem-vindo. Aproveite e já se inscreva, deixe seu like, acesse essa playlist desde o início para nos acompanhar, caso queira acompanhar-nos ao vivo diariamente. Deixe a sua vontade aqui nos comentários e participe conosco após a leitura das nossas trocas, conversas e muitos exercícios que fazemos por aqui. Eu sou Vanessa Luz, um beijo no seu coração e nos encontramos por aqui numa próxima leitura.